Capítulo de número 25, versículo de número 10, a última parte do versículo. Os irmãos acharam? Os meus pais congregaram aqui durante um tempo, né? Quem é que lembra dos meus pais aqui? Não lembra? Nosso irmão Antônio, nossa irmã Maria, né? E até hoje eles têm saudade dos irmãos aqui, amém? Eles tiveram que retornar para Salvador, mas sempre quando pode ele está relembrando dos irmãos aqui. Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 3, a última parte do versículo diz assim: porque o tempo está próximo. Amém? Agora vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo de número 25, versículo 10, a última parte do versículo. Para ganharmos tempo, eu vou ler nessa noite. Diz assim: e fechou-se a porta. Amém? Mateus, capítulo 25, versículo 10, a última parte do versículo. E fechou-se a porta. Os irmãos podem se assentar nessa noite? Eu prometo aos irmãos que eu não vou demorar muito, visto que também a minha garganta não está muito bem, por conta do clima. Eu tenho 7 anos morando aqui no Morro do Chapéu e ainda não me habituei a esse clima frio, né? Mas Jesus é bom e está aqui nessa noite, amém? Nós estamos fazendo um trabalho missionário ali no povoado de Miraserra. No mês de maio completou-se 2 anos que nós estamos ali naquele povoado, fazendo esse trabalho, e tem sido uma bênção, amém? Um dia desse eu encontrei o nosso irmão Pedro, junto com o nosso irmão Gilmar, evangelizando lá no povoado de Miraserra. Deus continue abençoando os irmãos, amém? Irmãos, nessa noite nós lemos um texto que é bastante conhecido de toda a igreja, escrito pelo apóstolo João no ano de 95 depois de Cristo. E a Bíblia diz que este homem chamado João, ele tinha sido escolhido por Jesus no início do seu ministério terreno. A Bíblia diz em Mateus capítulo 3 e 4, quando Jesus vai passando pelo mar da Galileia, a Bíblia diz que Jesus vê João junto com seus irmãos e Jesus faz o convite àqueles homens. Jesus disse: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. A Bíblia diz que quando João ouve, juntamente com os seus irmãos, o chamado de Jesus, ele obedece automaticamente. A Bíblia diz que a partir daquele dia, o apóstolo João começa a ser não somente um seguidor, mas um discípulo de Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz que durante 3 anos a 3 anos e meio, Jesus ele ensina, ele prepara os seus discípulos para dar continuação ao seu ministério aqui na terra. Aí a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 21, que Jesus está reunido com seus discípulos e de repente Pedro olha para Jesus e pergunta ao mestre a respeito daquele discípulo chamado João. Eles perguntam: e a respeito deste homem, o que sucederá? A Bíblia diz que Jesus olha para os seus discípulos e responde da seguinte forma: se eu quero que ele fique vivo até que eu venha, o que é que te importa? Mas a Bíblia diz que Jesus não disse que João não morreria, mas que João ficaria vivo para que a sua glória fosse manifestado naqueles dias. A Bíblia diz que João, irmãos, dos demais apóstolos, era o único que tinha uma aproximação diferente de Jesus, Porque todas as vezes que Jesus se reunia com seus discípulos e assentava-se à mesa,
a Bíblia diz que João costumava sentar-se ao lado de Jesus e reclinar a sua cabeça no seio de Jesus. Então, dos 12, João era o que era mais próximo e mais íntimo de Jesus naqueles dias. A Bíblia diz que quando Jesus ele termina, de dar instruções aos seus discípulos, que é levado preso, ele é morto e ao terceiro dia ressuscita. A Bíblia diz que ele torna a aparecer novamente aos seus discípulos. E a Bíblia diz que quando Jesus, ele, em Atos capítulo 1, ele retorna novamente para os céus, a Bíblia diz que os apóstolos retornam para Jerusalém para esperar a promessa que Jesus tinha feito a eles. Em Lucas 24, versículo 49, ele diz: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, portanto, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E assim aconteceu. A Bíblia diz que quando Jesus ele retorna aos céus e assenta-se à direita de Deus, os discípulos descem para Jerusalém para aguardar a promessa do Pai. E a Bíblia diz em Atos capítulo 2 que quando cumpre-se o dia de Pentecostes, desce do céu como o som de um vento veemente e impetuoso e enche a casa que eles estavam reunidos naquele dia, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Só que teve um problema. Os discípulos, irmãos, receberam a promessa do Espírito Santo, pastor Paulo, e não queriam sair de Jerusalém. Jesus ele tinha dito, irmãos, em Atos capítulo 1, versículo 8, que automaticamente quando os discípulos recebessem a virtude do Espírito Santo, eles seriam testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas aconteceu diferente. Os discípulos receberam a promessa, mas não queriam sair de Jerusalém. E a Bíblia diz em Atos capítulo 8 que agora Deus permite que uma grande perseguição sobrevenha sobre a igreja em Jerusalém, a ponto de a Bíblia dizer que agora os discípulos são dispersos, E a Bíblia diz que no meio desses discípulos, um chamado João vai para uma região chamada de Ásia Menor. A história diz que a igreja que estava instalada na Ásia estava sofrendo uma grande perseguição por causa do testemunho da palavra e por causa do testemunho de Jesus Cristo. A história diz que quando João fica sabendo da situação da igreja na Ásia Menor, visto que eram novos convertidos, a história diz que João vai em direção àquela igreja fortalecer a fé daqueles irmãos. Aí a história diz que quando João chega na Ásia Menor, João começa agora a levantar aquela igreja que estava abatida e desanimada na presença de Deus. A história diz que quando o imperador da época, o Domiciano, fica sabendo, a história diz que Domiciano manda chamar João à sua presença. Porque eu não sei se os irmãos sabem, mas naquela época existia um culto chamado culto ao imperador, onde todas as pessoas daquela região eram convocadas a prestar culto ao imperador daquela época. E as únicas pessoas que não prestavam culto naquele lugar era a igreja viva e verdadeira naqueles dias. Aleluia. Aí a história diz que quando o imperador Domiciano manda chamar João à sua presença, a história diz que o imperador olha nos olhos de João e diz assim: olha, João, eu fiquei sabendo que você está animando e fortalecendo a igreja com a palavra de Deus e está ensinando que Jesus Cristo é o Senhor. Mas eu quero lhe dizer que se a partir de hoje você não negar ao seu Cristo e me reconhecer e me confessar como Senhor e Salvador da sua vida, eu vou mandar matar você.
A história diz que quando João ouve aquelas palavras, irmãos, o apóstolo João diz assim: olha, ainda que você tire a minha vida, mas eu nunca vou deixar de dizer que Jesus Cristo é o meu Senhor e o Salvador da minha vida. Aí o imperador enfurecido manda aqueles homens trazer à sua presença um tacho de azeite quente. E a história diz que agora o imperador manda lançar aquele homem dentro do azeite quente. Só que a história diz que quando aquele homem é lançado, o sobrenatural de Deus acontece naquele dia. Porque quando aqueles homens tiram João dentro do tacho quente, a história diz que João sai ileso, porque as mãos de Deus estavam sobre a vida dele naquele dia. Aí quando o imperador percebe que nada acontece com João, ele manda aqueles homens pegarem João e levar para uma ilha chamada de Patmos, que ficava a 55 quilômetros de distância a sudeste de Mileto. Uma ilha, irmãos, que tinha 40 quilômetros de circunferência, uma região pobre e montanhosa, que tinha a sua maior montanha, que era o Monte Elias, que era conhecido, com 243 metros de altitude. E a história diz que agora João é levado para aquela ilha chamada de Patmos. Uma ilha que naqueles dias era considerado como uma prisão. Eu quero dizer aos irmãos nessa noite que tem coisas que acontecem nas nossas vidas que às vezes nós não entendemos hoje, mas nós iremos entender depois. Jesus, quando foi lavar os pés dos discípulos, eles não entenderam a princípio. E ele disse: vocês não estão entendendo o que eu estou fazendo, mas vocês lá na frente vão entender, porque eu estou lavando os vossos pés. Quem sabe João estava exilado naquela ilha e não sabia o que estava acontecendo naqueles dias, mas ele não sabia que sobre a vida dele e naquele lugar existia um grande propósito da parte de Deus. Glória a Deus. João sabia, irmãos, que não tinha mais a presença dos seus irmãos, não é? Dos seus amigos. E às vezes acontece assim na minha e na sua vida. Às vezes Deus permite nós passarmos por situações o qual nós não conseguimos entender e questionamos, não é? Às vezes murmuramos, indagamos a Deus, mas eu quero dizer aos irmãos nessa noite que a Bíblia diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e por aqueles que são chamados pelo seu decreto. Nada acontece na minha e na sua vida sem a permissão de Deus. Quem sabe João naquela ilha ficava pensando, refletindo o motivo de estar naquela ilha, mas ele não sabia que Deus tinha permitido ele ir àquele lugar para que pudesse revelar as últimas coisas que hão de acontecer sobre a face da terra. Aí a Bíblia diz que quando é no dia do Senhor, está João, e a Bíblia diz que o espírito de João é arrebatado do Senhor. E quando o seu espírito é arrebatado no dia do Senhor, ele começa a ouvir aquela voz como o som de muitas águas. E a Bíblia diz que quando ele começa a ouvir aquela voz, ele cria no seu coração a curiosidade de ver quem estava falando com ele naquele lugar. E ele diz assim: virando-me para ver quem falava comigo, eu vi 7 cartiçais de ouro, e no meio dos 7 cartiçais um semelhante ao Filho do Homem. Aí João começa a descrever um Cristo, né, que eu só vim conhecer 15 anos atrás. Aí João diz assim: os seus cabelos e a sua cabeça eram brancos como a lã e como a neve. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ele estava vestido com uma veste branca e um cinto cingido sobre o seu peito de
de ouro, os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés brilhavam como um latão reluzente. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía 2 espadas de 2 fios. Aí João diz assim: eu quando vi, caí aos seus pés como morto, mas ele pôs sobre mim as suas mãos e disse: não temas, porque eu sou o primeiro e o último. Estava morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho nas minhas mãos a chave da morte e a chave do inferno. Então eu quero dizer para você nessa noite que o meu e o seu Cristo morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai, está com seus olhos como chama de fogo. Aí João começa a escrever a sua carta, né, pastor? Coisa linda, né? João começa a escrever Apocalipse e diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e a notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Aí ele diz assim no versículo 3: bem-aventurado aqueles que leem, e bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia deste livro e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Se você não sabe, eu quero lhe dizer nessa noite que o tempo está próximo. A qualquer momento, a Bíblia diz que Jesus descerá do céu com alarido, com trombeta de Deus e com voz de arcanjo. E a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 4,16 que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que estamos vivos seremos arrebatados e seremos levados para encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com Ele. Quantos estão esperando essa promessa de um dia subir esses céus a encontrar com Jesus nas nuvens? Amém? Então nessa noite eu quero lhe dizer: o tempo está próximo. Estamos vivendo os últimos momentos da igreja sobre a face da terra. E a qualquer momento a igreja será tomada, será arrancada, e nós adentraremos os portões celestiais e nós iremos ser recebidos com alegria. Então quero lhe dizer nessa noite: não desista. Independente do que você está passando, não desista não, porque vale a pena ser fiel. Se você pegar a história da igreja do século I ao século III, você vai ver que o que a gente passa no século XXI nem se compara à perseguição que os nossos irmãos passaram. É só você consultar na internet, no Google, a história da igreja do século I ao século III. Você vai ver que nem chega perto o sofrimento que os nossos irmãos passaram para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Porque as coisas que a igreja primitiva passou, irmãos, naquele tempo, era para quem era crente de verdade. Porque se não fosse crente, era necessário enfrentar a força do fogo, a boca dos leões, o fio da espada. Como a história fala de John Ruiz, aquele homem ele foi levado em praça pública, e aqueles homens fizeram uma fogueira e colocaram John Ruiz em cima daquela fogueira e disse: olha, John Ruiz, nós queremos lhe dar mais uma oportunidade, nega Jesus, que hoje nós vamos lhe tirar de cima dessa fogueira. Ele disse: não, nem que me seja necessário morrer pelo meu Cristo, mas eu não vou negar o seu nome.
Aqueles homens olharam para ele e disseram: olha, vamos lhe dar mais uma oportunidade, nega ao teu Cristo que nós te tiramos daí de horrores. Sabe o que ele disse? Coloca mais lenha e coloca mais fogo depressa, porque eu tenho pressa de encontrar com meu Jesus no céu. Então, irmãos, que nós possamos fortalecer a nossa fé. Às vezes queremos abandonar Jesus por qualquer coisa, não é? Por qualquer luta, tribulação, aflição. Mas eu quero dizer aos irmãos que lá no céu só vai chegar aqueles que são vencedores. Se você pegar as 7 cartas da igreja do Apocalipse da Ásia, você vê no final de cada carta Jesus dizer o quê? Ao que vencer. Ao que vencer. Só vai receber a coroa ao que vencer. Só vai ser galardoado aquele que vencer. Não é? Então se prepare, porque a qualquer momento nós iremos ser arrebatados. Eu confesso aos irmãos que tem momentos da vida da gente que realmente a gente pensa em desanimar. Se Jesus, que é Jesus, é o Filho de Deus, ele pensou em desistir. Mas o que foi que ele fez? Se possível for, passa de mim esse cálice, mas que contudo seja feita a sua vontade. Está gemendo? Está sofrendo? Quer desistir? Faça como Jesus fez no Getsemane. Mas contudo seja feito conforme a sua vontade. O ano passado eu estive em Irecê, já vou encerrar. E quando eu estava residindo em Salvador, eu morei 25 anos em Salvador e me converti lá. Eu tinha feito uma bateria de exames, porque eu tenho um problema sério de vista. E eu fiz exames da minha vista que eu nem imaginava que existia. Só que um dos últimos exames eu não consegui passar pela médica, né? Aí vim morar no Morro do Chapéu e fui em Irecê passar pela oftalmologista, né? E quando eu confesso aos irmãos que quando eu sentei na cadeira da médica, que eu peguei todos os exames que eu tinha feito em Salvador, que eu coloquei na mesa, que ela pegou os exames para olhar, ela olhou para mim e disse assim: vem cá, a médica em Salvador lhe disse o problema que você tem? Eu disse: não. Ela disse: olha, eu quero lhe dizer que o problema que você tem é um caso raro na medicina. E até hoje nunca foi encontrada uma cura, né? Não existe tratamento, não existe transplante, cirurgia, nem com a célula-tronco até hoje foi encontrado um problema, uma solução para o problema que você tem. Eu confesso aos irmãos que eu, como ser humano, eu baixei a cabeça. Ela disse assim: olha, o seu problema é tão delicado que o seu olho libera um líquido e ele não tem a função de desfazer esse líquido, e esse líquido vai manchando o seu olho até chegar ao ponto de você perder completamente a sua visão. Aí eu disse: doutora, quantos % de vista eu ainda tenho? Ela fez um exame lá na sala, ela disse: você tem agora apenas 30% da sua visão. Eu sentei, baixei a cabeça, as lágrimas veio nos olhos. E quando eu baixei a cabeça, o Espírito Santo veio até o meu coração e disse: por que você está triste? Se alegre. E aí quando eu fui refletir, irmãos, a respeito da vinda de Jesus, a minha alegria aumentou mais ainda. Sabe por quê? Porque eu hoje posso não ter uma visão perfeita, mas no dia do arrebatamento, quando nós chegarmos lá, o nosso corpo vai ser transformado num abrir e fechar de olhos. O nosso corpo vai ser transformado num corpo glorificado. Aí o próprio João, em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, ele diz assim: Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima.
E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então nessa noite se alegre. Se você tem falta de algo, está sentindo algo, não se preocupe, porque se você não receber aqui na terra, você irá receber lá no céu. Só basta nós sermos fiéis a Deus aqui na terra, irmãos. Seja fiel a Ele, não é? Não negue a Jesus por qualquer coisa, não. Eu tinha todos os motivos para hoje não estar pastoreando uma igreja. Eu me lembro que quando eu estava lá na Assembleia de Deus Missão do Alto da Chapada, alguns irmãos conhecem aqui, a minha dificuldade era tão grande. O meu pai era o vice. Eu perguntava a ele: quem é o irmão que está hoje na igreja para eu dar oportunidade? Quando eu ia ler a Bíblia, eu pedia para um dos obreiros do púlpito ler a Bíblia, porque eu tenho dificuldade para ler a Bíblia. É tanto que hoje eu tenho 4 Bíblias baixadas no celular, por conta da fonte da letra que é maior. Então, irmãos, eu tinha todos os motivos para não estar tomando conta de igreja. Mas eu sei que, enxergando bem ou não, o meu Jesus é fiel e Ele vela com a sua palavra para fazer a comunhão. Vamos colocar de pé nessa noite uma petição do nosso pastor. Amém? Eu queria louvar só um hino ao Senhor nessa noite. Posso, pastor? Por Amém? E Jesus, quando encerrou aquela parábola, Ele disse: fechou-se a porta. Eu quero dizer aos irmãos: aproveite enquanto a porta da graça está aberta. Porque quando essa porta da graça se fechar, ninguém vai mais poder entrar por essa porta. Amém? Glória a Deus. Eu queria louvar um hino nessa noite. Queria pedir aos irmãos: feche os olhos nesse momento. E você vai refletir a sua vida, tudo que você tem passado na presença de Deus. Eu quero lhe dizer que tudo que você fez para Deus, nada vai cair por terra, mas tudo está diante da sua presença. João, quando chegou no céu, ele viu um incensário, onde as orações dos santos eram colocadas dentro desse incensário. E aquela fumaça que saía do incensário chegava diante da presença de Deus. Feche seus olhos nessa noite. Aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Toda a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Profundas riquezas, o saber eu conheço.
Digam graças a Deus, irmãos.